بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم الحيوانات أي البهائم ما تعلمون من الموت ما أكلتم لحما سميا أبدا. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós tempo de vida curto, limitado. Allah é o único ser que não tem limites. Allah é o único ser que não existiu, não teve um início, e Allah subhanahu wa ta'ala não deixará de existir. Allah subhanahu wa ta'ala é esse ser. Para além de Allah, todas as criaturas, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala criou, veio com um tempo, com um prazo. E nós, prezados irmãos, que somos a criatura mais destacada de Allah subhanahu wa ta'ala, que somos considerados como a melhor das criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala enviou a nós também com esse tempo limitado. E o homem veio aqui na face da terra para poder completar a sua vida de tal forma que ele consiga alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala nesse curto tempo, e através disso ele venha a tornar-se bem-sucedido no Akhirat para sempre. Akhirat teve início. Allah subhanahu wa ta'ala criou o Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala criou o Jahannam, o inferno. E essas coisas foram criadas mais para ficar para sempre, sem tempo determinado. O homem, Allah subhanahu wa ta'ala criou o seu corpo com tempo determinado, que o homem veio na existência e o homem, o seu corpo irá perecer, o seu corpo irá desaparecer. Mas a alma do homem, Allah subhanahu wa ta'ala criou para viver para sempre. Que o homem irá viver na eternidade de Allah, ou no Jannat, no paraíso, ou no fogo do inferno. Agora, prezados irmãos, o que é que faz nos recordar disso é a nossa morte. Que cada um de nós deve ponderar, deve analisar que o tempo de vida que ele tem, Allah subhanahu wa ta'ala deu, sem certeza de quando ele irá deixar esse mundo. E principalmente na era em que nós vivemos, nós notamos isso com muita frequência. Ainda há anos atrás, as pessoas notavam que as pessoas que deixam o dunya eram as pessoas idosas, as pessoas de idade avançada. Mas no tempo em que nós vivemos, prezados irmãos, com muita frequência nós ouvimos que jovens também estão aí. Pessoas que andavam no nosso seio, frequentavam o masjid conosco. Nós íamos na loja deles, ou eles vinham nas nossas lojas, etc. De repente estamos a ouvir novidade que aquela pessoa já não está entre nós. Ou estamos a ver escrito no quadro do masjid que fulano deixou esse dunya. Por quê, prezados irmãos? Porque esse é o sistema de Allah. Para nós, como pessoas, nós podemos não entender na totalidade. Nós podemos ficar surpresos. Nós podemos admirar. Nós podemos se perguntar um com o outro. E como ele estava comigo, estávamos a conversar ainda ontem. Isso é para nós. Para Allah subhanahu wa ta'ala tudo já tinha seu tempo. Esse homem, Allah subhanahu wa ta'ala, quando está a criar a formação do homem no ventre da mãe, antes dele vir para fora do ventre da mãe, antes dele vir aqui no mundo, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo. E aquele anjo já vem para escrever quanto tempo essa pessoa irá viver. A pessoa ainda não veio aqui no dunya. A pessoa ainda não saiu, não nasceu. Nós ainda não conhecemos quem vai ser aquela pessoa. Mas Allah já determinou o tempo de vida da pessoa. No ventre da mãe. Quanto ele vai comer, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Onde ele vai morrer, em que circunstâncias ele irá deixar esse mundo, Allah subhanahu wa ta'ala já determinou. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, várias vezes ele dizia: "Akthiru min dhikri hadhi min lazzat." Que vocês aumentem a recordação da demolidora dos prazeres, que é a morte. Que é aquilo que irá terminar e acabar com todo o prazer do dunya.
só pelo fato da pessoa ter que pensar que eu terei que deixar esse mundo. Então, prezados irmãos, nós temos essa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah é nosso Criador. Em outras palavras, Allah é nosso dono. Allah manda a nós. Allah controla tudo o que acontece conosco. O homem, ele não tem opção da sua própria vida. O homem, ele não tem opção. Ele veio sem o seu desejo. E ele irá deixar essa dunya também sem desejar, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por vezes nós podemos pensar que uma pessoa tirou a sua própria vida, então ele decidiu quando ele iria deixar essa dunya. Não é bem assim, prezados irmãos. Allah ordenou, Allah decidiu que ele deixasse o dunya naquele momento, naquela circunstância. Então ele deixou esse dunya. Caso contrário, ninguém tem opção, ninguém tem a decisão da sua vida, como ele irá deixar esse dunya. Por isso no Corão Allah subhanahu wa ta'ala menciona 5 coisas, que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe a certeza dessas coisas, ninguém mais tem conhecimento. E uma dessas coisas é em que circunstância a pessoa irá deixar esse dunya. Bi ayyi ardin tamut. Allah subhanahu wa ta'ala sabe, Allah conhece. Nós como seres humanos, prezados irmãos, nós temos que estar preparados para enfrentar a morte. O nosso Din ensina isso. O objetivo da conversa, prezados irmãos, não é nós desejarmos a morte. Não é nós falarmos que agora já não quero viver no dunya, quero desejar a morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso no hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele disse no hadith que, olha, ninguém deve desejar a morte, porque as pessoas estão divididas em 2 grupos. Um grupo de pessoas são aqueles que são obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles têm obediência de Allah, eles cumprem com as ordens de Allah. Então, por que ele quer encurtar a sua vida? Por que ele deseja a morte? Ele não deve desejar a morte. Allah subhanahu wa ta'ala deu a oportunidade a ele de trazer boas práticas na vida. Allah deu a oportunidade a ele de cumprir com as ordens de Allah. Então, se ele tiver uma vida mais longa, ele irá praticar mais boas ações. Ele irá ganhar mais recompensas. Então, ele não deve desejar a morte. E outro grupo de pessoas são aqueles que são desobedientes à ordem de Allah. Aqueles que desobedecem a Allah. Eles também não devem desejar a morte, porque provavelmente, se eles viverem mais tempo, Allah pode dar a eles o tawfiq deles voltarem-se a Allah, deles pedirem o perdão a Allah, arrependerem-se. Então, eles também não podem desejar acabar com a sua vida. Eles não podem desejar a morte. Então, Din condena, Shariat condena. A pessoa não deve desejar a morte. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a explicar, Hazrat Aisha radiallahu anha, olha, aquela pessoa que deseja encontrar-se com Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. E aquela pessoa que deseja encontrar-se com Allah, Allah também deseja encontrar-se com essa pessoa. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. E aquele que deseja encontrar-se com Allah, Allah também, aquele que deseja não encontrar-se com Allah, ele detesta encontrar-se com Allah, então Allah também detesta encontrar-se com essa pessoa. Então a Aisha radiallahu anha, ela fez uma pergunta: Ya Rasulallah, quem de nós não deseja, quem de nós não detesta a morte? Quem de nós não detesta a morte? Nós todos temos o receio de morrer. Nós não desejamos a morte, nós detestamos, quer dizer, não queremos morrer. Allah colocou a nós aqui no dunya, estamos a viver. Vamos perguntar à pessoa: você quer morrer? Ninguém vai responder: eu quero morrer. Então ela fez essa pergunta a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque ela compreendeu que o profeta está a querer dizer que vocês querem encontrar Allah, a forma de encontrar Allah é o quê? É a morte. Porque no dunya a pessoa não vai encontrar-se com Allah. Depois da morte é que ele vai se encontrar-se com Allah. Então ela percebeu que o profeta aqui está a tentar dizer que desejem a morte. Porque se vocês desejarem a morte, então Allah também irá encontrar-se convosco. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a Aisha: não é isso que eu quero dizer. Não é esse o objetivo que eu estou a explicar. Sim, a pessoa vai ter que morrer. Independentemente se ele deseja ou não deseja, ele vai morrer. Na altura da sua morte, se ele preparou-se para encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, ele teve ações que atraíam
a misericórdia de Allah, o rahmah de Allah, a satisfação de Allah. Ele trabalhou aqui nessa vida para conseguir alcançar esse nível, esse grau com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, na altura da sua morte, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir para ele as coisas que Allah guardou para ele do Jannah. Ele vai começar a ver aquelas coisas. Porque com os olhos de dunya, ele não vai conseguir ver. Por mais buzur que ele seja, por mais piedoso que ele seja, Allah não abre para qualquer um. Allah não abre. Allah guardou esse exame do homem, que ele vai praticar sem ver. Ele pratica o bem sem ver o Jannah. E ele pratica o mal sem ver o Jahannam. Esse é o teste do homem. Então Allah vai abrir para ele. Por quê? Porque ele agora, Allah está satisfeito com ele. Ele quando ver aquelas boas novas do Jannah, do paraíso, ele vai desejar o mais breve possível estar naqueles lugares. Ele vai desejar naquele momento, Allah leva-me, Allah coloca-me nesse lugar. Então naquele momento Allah vai desejar também encontrar-se com aquele ser. Pelo contrário, alguém que toda a vida praticou coisas erradas, desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, ele foi, todo momento, todas as oportunidades que ele tinha, ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, quando chegou a altura da sua morte, ele está a ver aquilo que Allah guardou para ele de castigo. Aquilo que Allah irá apresentar para ele de castigo. Então, naquele momento, ele vai detestar se encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não vai querer encontrar-se com Allah porque ele vai ter aquele medo, aquele receio. Se eu encontrar-se com Allah, Allah vai me castigar, porque é isso que está a guardar por mim. Então, naquele momento, Allah subhanahu wa ta'ala também vai detestar encontrar-se com aquele ser. Esse é o significado. Não quer dizer que nosso din está a pedir para as pessoas poderem acabar com as suas vidas ou desejarem a morte. Não. Allah subhanahu wa ta'ala quer que nós preparemos para o encontro de Allah na altura da nossa morte. Nós, quando deixarmos esse dunya, quando irmos ao encontro de Allah, nós estarmos preparados para tal. Nós não podemos ser daquelas pessoas que fomos informadas, que olha, vocês vão ter um encontro de Allah com certeza, quando ninguém de nós sabe, mas certamente vocês vão se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então preparem para tal. Por isso é que vieram Anbiya alayhi salatu wassalam. Allah enviou os profetas para poder explicar a esse homem como preparar a vida para o encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa morte, prezados irmãos, serve para relembrar a nós. Serve para fazer com que um homem não se esqueça do objetivo que ele veio aqui na face da terra. Que um dia ele terá que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Infelizmente, nós hoje vivemos tempos, prezados irmãos, que estamos aqui no dunya e pensamos que vamos viver para sempre. Temos essa mentalidade, temos esse pensamento, que eu não vim para deixar esse dunya. Por isso que de dia até à noite nós estamos envolvidos somente nos trabalhos de dunya, nos afazeres de dunya, porque nós pensamos que não vamos deixar esse dunya. E o que é mais triste, prezados irmãos, não é a pessoa trabalhar atrás do seu dunya. O triste é a pessoa desobedecer a Allah para conseguir esse dunya. Isso é que é a tristeza do homem. Isso que é a preocupação do homem. Que se ele trabalhou tanto para alcançar esse dunya, desobedecendo a Allah, negligenciando as ordens de Allah, ele vai ver aquela realidade que Allah guardou para ele depois da morte. E ele vai ter a certeza naquele momento que tudo aquilo que ele fez e ganhou aqui de dunya ficou para trás. Somente veio ele e as suas ações perante Allah. Se foram boas ações, alhamdulillah. Anjos irão receber ele de boas novas. Anjos irão abrir as portas de Jannah para ele. Irão fazer uma recepção especial para ele. Pelo contrário, prezados irmãos, até os malaika irão desprezar ele. Irão dizer que você não veio profetas ter consigo. Profetas não explicaram como é que tinha que viver nesse dunya. Ele vai dizer, sim, vieram, mas eu esqueci. Eu pensei que não, irei viver aqui para sempre.
Portanto, prezados irmãos, nós quando ouvimos morte de alguém, aquela morte deve ser um recado para nós, que hoje foi ele, amanhã será a minha vez. Hoje, quando nós vamos no Cabrastano, prezados irmãos, nós estamos tão despreocupados dessa realidade que até no Qabr, na altura do enterro, nós estamos a fazer piadas entre nós. Nós estamos a falar de negócios naquele momento tão preocupante para nós. Nós estamos desatentos, prezados irmãos. O Dunya entrou tanto nos nossos corações que nós estamos esquecidos dessa realidade. Estamos no Cabrastano, estamos a ver alguém que viveu conosco, alguém que nós conhecíamos, alguém que fez salat ao lado de nós. Foi, já não há de voltar. Naquele momento ainda temos coragem de começarmos a fazer piadas aí. Ainda temos coragem de falar acerca de nossos negócios naquele lugar. Ainda temos coragem de falar de política naquele lugar. Como, prezados irmãos? Como nós temos essa coragem? Veio de onde tanta coragem, prezados irmãos? Como é que nós ficamos tão negligenciados das ordens de Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer que se os animais tivessem conhecimento da morte como vocês, insanos, vocês conhecem, vocês ouviram quais são as realidades da morte, se eles tivessem esse conhecimento, eles deixariam de comer. Iriam morrer de fome só do medo da morte. E nós, hoje, estando no Qabr, no Cabrastano, à frente de um defunto, não estamos esquecidos. Já vimos a realidade quando nós vamos em casa de alguém para dar pésamo. Tem um mayit aí estendido no kafan. Qual é a nossa conversa? Hoje esses ajuntamentos ficaram convívios, prezados irmãos. Não ficaram lugares de lições para nós. E nós temos esse conhecimento, nós temos essa realidade, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou para nós esse din, informou a nós que cada um vai sozinho. Pai não vai levar filho, filho não vai levar pai, irmão não vai levar irmão. Cada um vai sozinho, vai ser apresentado perante Allah subhanahu wa ta'ala sozinho. E nós já estamos esquecidos disso. Nós estamos a viver o nosso dunya dia após dia, dia após dia, sem ponderar uma vez que eu vou ter que deixar isso. Nós fizemos planos para amanhã de din, nós fizemos planos para amanhã. E não, agora ainda não é tempo para isso. Vamos conversar entre nós, vamos ouvir as nossas conversas. O que você preparou para o seu akhirah? Eu agora não. Sabe, tenho que estabelecer, tenho que criar estabilidade na minha vida. Tenho que preocupar com meus filhos, como eles vão viver. Vai se ver mais tarde, nos meus 60, 70 anos. É de entregar a minha vida no masjid. Quem garantiu aquele tempo de vida para si? Quem garantiu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a sua altura da morte, Hazrat Aisha radiallahu anha, ela conta que o profeta, ele deixou esse dunya com a sua cabeça no meu colo. Eu vi a situação do profeta sallallahu alaihi wasallam na altura da morte, aquilo que nós conhecemos como sakarat, na altura em que o Malakul Maut, ele vem tirar a alma. Quem está a ser retirado a alma? Rasulullah, a criatura mais estimada, mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Aisha está a dizer que eu naquele momento vi a dor do profeta. E eu não desejo essa dor para mais ninguém do mundo. Quem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mostrou através do seu Habib também que morte não é algo para ser esquecido. O profeta não tinha que passar por esse sofrimento. Allah fez acontecer como lição para uma, que é sendo o Habib de Allah, o amado de Allah, estimado de Allah, passou por essa fase, vocês também vão passar. O que é que vocês estão a levar como preparação, como vossa emenda para apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala? O que é que vocês estão a levar? E hoje nós estamos esquecidos, prezados irmãos. Mas estão a ficar abandonados dia após dia. Por quê? Porque o homem esqueceu do seu encontro com Allah e envolveu-se no seu dunya. Envolveu-se de tal forma que ele esqueceu que um dia vai se encontrar com Allah. Essa é a realidade nossa, prezados irmãos. Essa conversa serve
como uma recordação para mim em primeiro lugar. Que hoje nós estamos a viver esquecendo o nosso encontro com Allah. Estamos a ouvir mayit atrás de mayit. Estamos a ouvir situações atrás de situações. Estamos a viver a nossa vida como se nada vai mudar para nós. Como se nada vai mudar. Existem falecimentos dentro das nossas casas. Ficamos tristes algum tempo. Continuamos novamente. É sistema de Allah. Não é que nós também vamos ficar toda a vida com preocupação. Semana passada o Bayan foi falado nesse contexto. Que Din não quer que a pessoa fique triste toda a vida. Mas Din veio para fazer com que a pessoa fique preocupada. Fica atenta que um dia terei que deixar essa dunya. O que é que vou levar perante Allah são as minhas ações. Boas ou más, vai comigo. Boas ações também vão comigo. As más ações também vão. A decisão está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah decidir em relação ao meu futuro, eu terei que aceitar. Allah já mencionou no Corão também várias vezes que naquele dia o homem vai desejar que no seu lugar ele colocasse o seu pai. A dizer, Allah deixa a mim, pega meu pai. Allah deixa a mim, pega meu irmão. Allah deixa a mim, perdoa a mim, pega meu filho no meu lugar. Aqueles que nós sofremos toda a vida para proteger, para sustentar, para cuidar um do outro aqui no dunya. Esquecemos ordens de Allah por causa desses filhos. Esquecemos ordens de Allah por causa dessa família. Naquele dia, quando vemos a realidade, o homem vai dizer, Ya Allah, já vi. Perdoa a mim, traz esse meu filho no meu lugar. Manda ele carregar o meu fardo hoje. Allah vai dizer, Kalla. Jamais. Decisão de Allah, aquilo que você fez, é aquilo que vai colher. Portanto, prezados irmãos, nós temos que ter essa preocupação. Temos que ganhar esse ficar na nossa vida. O tempo está a passar. Esses minutos que passaram desde o início do Bayan até o momento já não vão voltar na nossa vida. Se foram bem empregos, ganhamos alguma coisa. Se foram mal empregos, então ganhamos também peso dessas ações. O tempo do homem assim é valioso. O tempo do crente é muito mais valioso do tempo do negociante, porque a cada momento ele está a juntar as suas ações para apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então que a morte sirva como uma recordação para nós, como uma atenção para nós, que o dunya, prezados irmãos, é temporário. Dunya é temporário. Tudo o que nós fomos a fazer aqui no dunya vai acabar. Só para terminar, Hazrat Musa alayhi salam, quando chegou à altura da sua morte, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo da morte para retirar a alma de Musa alayhi salam. Anjo da morte foi Musa alayhi salam, nós sabemos que era um profeta que tinha uma natureza, mashallah, ele viu o anjo da morte, veio fazer o quê? Vim tirar a sua alma. Musa alayhi salam não pensou, deu-lhe uma bofetada. E vem ao ponto que foi tão forte que estragou o olho dele. Ele foi perante Allah. E Allah, você mandou tirar a alma daquele, mas que tipo de pessoa? Ele não quer encontrar-se consigo. Allah subhanahu wa ta'ala arranjou o olho daquele anjo e diz, você vai ter novamente com Musa alayhi salam. E você diz a ele, olha, passa a sua mão em cima de um boi ou de um gado, aquilo que for do animal. E o número de pelos que você for a tocar quando passar a sua mão, por cada pelo, eu vou dar 1 ano de vida. Você vai com essa mensagem. Novamente, a anjo da morte veio. Musa alayhi salam foi dado a mensagem de Allah. Que Allah agora está a dizer, passa a sua mão por cima do animal. O número de pelos que for a vir por baixo da sua mão, Allah vai dar prazo de mais de 1 ano. Agora imaginemos se fôssemos nós, íamos abraçar aqui. Eu não quero deixar esse dunya. Íamos ficar colados com aquele animal. Musa alayhi salam disse, tá bom, se eu passar a minha mão, ter aquele número de vidas jamais que Allah vai dar a mim, o que é que vou ganhar no fim? Você vai viver 1000 anos, 2000, 10.000 anos, conforme o número de pele. No fim há de ser o quê? Isso é o maut. No fim daquele número de vidas também há de ser a morte. Você vai ter que deixar esse dunya. Musa alayhi salam disse, por que esperar então? Por que esperar? Tira a minha alma no momento.
Então, prezados irmãos, nós temos que ter esse tipo de fikr, esse tipo de vida, preocupados com o nosso fim. Não vamos desejar a morte, não, mas vamos preparar para a morte. O objetivo do crente, o objetivo de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Coran, o profeta ensinou a nós, é para prepararmos para esse dia. E esse dia é quando, prezados irmãos? Ninguém de nós sabe. Esse dia é quando? Ninguém de nós sabe. O maior teste do mu'min é isso. Porque senão, se fosse um dia marcado como exame agora, alhamdulillah, alunos, estudantes, tudo, passaram por testes, exames, eles sabem que data tal é meu exame. Ele pode não estudar todo ano, mas um dia antes, uma semana antes, começa a preparar. Tem preocupação que agora é dia do meu exame. Allah subhanahu wa ta'ala para nós fez diferente. Já deu respostas a nós das perguntas, mas não disse o dia que nós seremos examinados. Para saber como é que nós iremos passar naquele teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a cada um de nós o tawfiq daquilo que foi dito e para nós transmitirmos aos outros. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.